Olá, imigrante, ou você que deseja migrar, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre uma notícia que está circulando em vários levantamentos recentes e que tem impacto direto na sua vida, nas suas decisões e até na forma como você vai encarar o futuro fora do Brasil. Quase metade dos brasileiros considera deixar o país e morar no exterior nos próximos anos. E antes de contar tudo que você precisa saber sobre esse assunto, deixa eu te dar um aviso. O que eu quero te mostrar aqui não é ilusão e nem promessa fácil como muitos canais mostram, porque não é só os números frios que importam. Aqui a gente fala da realidade que ninguém mostra sobre o desejo de migrar, o impacto emocional, na prática e na mentalidade que isso traz para quem vive o processo de migração. Então, se você ficar comigo aqui até o final, você vai entender o que essa pesquisa realmente significa, o que motiva esse desejo dos brasileiros e por que esse desejo está ligado a algo mais profundo do que só sair do Brasil. E antes de continuar, me fala aqui nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo esse vídeo. E me conta aqui também se você já é imigrante ou se você está pensando em migrar. Comenta aqui embaixo. Uma pesquisa recente do Observatório Febraban, com mais de 3 mil pessoas em todas as regiões do Brasil, mostrou que cerca de 40% dos brasileiros afirmam considerar imigrar, ou seja, viver em outro país nos próximos anos, enquanto 57% disseram que não pretendem sair do país. O número é muito mais alto entre os mais jovens. A geração Y dos nascidos entre 1980 e 1995, 50% consideram sair. Na geração Z, que é de 95 a 2010, 44% consideram sair. Já na geração X, 35%. E nos Baby Boomers, 25%. E aí, quais são os destinos mais citados nessa pesquisa? Entre os destinos está Europa, com destaque para Portugal, Itália, Espanha e Inglaterra. Tem também Estados Unidos e Canadá aparecendo na lista. E também países da Ásia como Japão e China também foram mencionados na pesquisa, embora com menos respostas. Só que agora vem uma parte que quase ninguém mostra. Muita gente olha para esses números e pensa logo como quase metade dos brasileiros querem migrar, deve ser moda ou sinal de que está a hora de ir embora mesmo. Mas isso não é só um pensamento impulsivo, nem moda, nem só frustração. Isso reflete um conjunto de fatores profundos que afetam a vida, o emocional e os sonhos da pessoa. Quando a pesquisa mostra 40% considerando emigrar, isso não está falando apenas de melhores salários, melhores oportunidades, experiências no exterior. Está falando de satisfação com o futuro, frustração com perspectivas de crescimento, insegurança sobre a estabilidade e qualidade de vida no Brasil, o desejo de paz e segurança e sentido de pertencimento. E isso é muito mais profundo do que números. E aqui é algo que quase ninguém fala por aí. O maior obstáculo da imigração não é o visto, não é a burocracia, é o preço emocional que isso faz com que a pessoa pague por dentro. E principalmente para você que já é imigrante, você sabe do que eu estou falando. O que quase ninguém fala é do desafio que é o processo da imigração. Muita gente acha que se o documento estiver certo, se o emprego estiver certo, se a cidade for acessível, então está tudo resolvido. Só que a realidade é muito mais complicada do que somente isso. Quando alguém decide emigrar, envolve muitas coisas, como por exemplo, medo do desconhecido, a culpa por deixar a família, a angústia de recomeçar do zero, a pressão para provar que deu tudo certo, a comparação constante entre o sonho e a realidade. E isso cria um estado emocional que muitos imigrantes chamam de um nó no peito, como se carregasse dentro de si uma mistura de esperança e medo ao mesmo tempo. Isso é ser humano, isso é algo real. Se você já é imigrante e sente que essas emoções são reais, já se inscreve aqui no canal agora, porque aqui nós somos uma comunidade que se ajuda, tanto para quem quer imigrar, quanto para quem já é imigrante. Aqui nós não vendemos sonhos, aqui a gente fala da realidade da imigração, inclusive o que ninguém te conta. Então, uma coisa é fato, muitos jovens estão procurando oportunidades porque eles sentem que o Brasil ainda enfrenta desafios de segurança, de renda e de crescimento pessoal. Mesmo acreditando que o país pode ser melhor em alguns aspectos, há um sentimento de insegurança econômica e social que pesa nas decisões da vida futura, inclusive morar fora. Ou seja, os números não representam apenas vontade de mudar, representam uma insatisfação com a realidade do Brasil.
E mesmo quem não decide emigrar, muitas das vezes carrega esse sentimento de tensão entre o amor pelo país e o desejo e a oportunidade de morar no exterior. E aí precisamos combinar, não é verdade? Sair do Brasil significa deixar a família e amigos, aprender uma nova cultura, adaptar-se a outra língua, enfrentar burocracias e desafios legais e recomeçar financeiramente. E isso é uma meta muito forte. E isso é uma meta emocionalmente enorme. A maioria dos brasileiros que pensa em emigrar ainda não sabe como será a adaptação. Isso causa ansiedade mesmo antes de sair. E essa ansiedade é o que ninguém conta por aí. Por isso é importante a formação da nossa comunidade aqui. Aqui eu te mostro a parte prática, documentos, vistos, trabalhos e cidades, e a parte emocional que ninguém conta, que é a parte que faz você ter sucesso no processo de imigração. Porque quando você está sozinho, sem rede, sem alguém que entenda exatamente o que você sente, o peso aumenta, a dúvida aumenta. E muitas das vezes, até quem já saiu acaba pensando em voltar. Então, se você quer fazer parte do nosso grupo, onde a gente não discute só papéis e burocracias, a gente fala de emoções, de medo, de expectativas, de esperança. E nós encontramos pessoas que vivem exatamente o que você vive. Então já se inscreve aqui no canal, entra para o nosso grupo no primeiro link da bio. Então a realidade é essa: 40% dos brasileiros consideram sair. Esse desejo é mais forte entre os jovens. Os destinos? Estados Unidos, Europa, Portugal, Espanha. E não é sinal de moda, isso é sinal de que muita gente está buscando um sentido maior de vida. Muita gente está cansada de viver no modo sobrevivência. Muita gente quer construir algo que faça sentido lá fora. Agora me conta aqui embaixo. Você já saiu do Brasil? Você está pensando em sair do Brasil? E o que te assusta ou te empolga nesse processo? Comenta aqui embaixo. Seu relato pode se conectar a outros imigrantes e te ajudar a se conectar a essa comunidade. Lembre-se de uma coisa: querer sair do Brasil ou já viver fora do Brasil não é sinal de fraqueza. É sinal de que você está refletindo sobre o seu futuro. É entender que isto é viver a jornada da vida. E aqui a imigração não é só um número, é uma vida. E estamos juntos nessa jornada. E juntos somos muito mais fortes. Então até o próximo vídeo e valeu!